culto será baseado em Hebreus capítulo 5, do verso 11 até capítulo 6, verso 3. Cuida daqueles que puderem, que também abram suas Bíblias nesse trecho da palavra do Senhor. Estou usando aqui a versão revista e atualizada. E farei então a leitura desse trecho da palavra de Deus. Hebreus 5, a partir do versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Antes de nós continuarmos, há um verso que nós recitamos sempre em nossa igreja, do qual gosto muito, que na verdade é a nossa oração perante o Senhor. É o Salmo 119, versículo 18, que assim diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Esse é o nosso pedido perante o Senhor, que nossos olhos sejam desvendados, para entender o que o Senhor, pelo seu Espírito, tem a dizer aqui nesse texto. Estamos na carta aos Hebreus, não sabemos quem foi o autor, mas aqui esse texto foi escrito para crentes que tinham sido da religião judaica, eram hebreus, judeus que tinham se convertido ao cristianismo e que por causa dos problemas, das dificuldades, estavam voltando atrás na fé. Conhecemos bem esse contexto, nossa igreja temos falado bastante sobre isso. No texto que nós lemos, o autor trata sobre a questão da maturidade espiritual. E nós temos algumas marcas no texto bem interessantes. Nós temos algumas palavras que se relacionam à infância, a crianças, e outras palavras que se relacionam aqui à idade adulta. Vejam, por exemplo, aqui como o autor coloca no versículo 13. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Também temos aqui no versículo 7, porque com efeito, quando devia ser mestres ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo os oráculos de Deus. Então nós temos essas expressões, especialmente que relacionadas à questão da criança. Na minha versão que estou usando, versão revista atualizada, nós temos isso no versículo 13, porque é criança, ou um novato, ou um infante. Então, nós temos algumas expressões relacionadas aqui à criança. Temos leite, temos inexperiência, temos que, apesar do tempo decorrido, ainda precisam ser novamente ensinados nas questões básicas da fé. Por outro lado, temos aqui outro grupo de palavras que se relaciona com o crente maduro, com aquela pessoa que já tem mais maturidade na fé. Nós temos, especialmente no versículo 14, temos a palavra adultos. E o grande contraste nesse texto que temos aqui é entre criança e adultos. Pelo menos na versão que tenho usado, que é a versão revista atualizada. Em relação a adultos, ele fala de alimento sólido, em contraste com leite. Temos que aqueles que pela prática, ao contrário daqueles inexperientes, temos faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E também temos no capítulo 6 a ideia de deixemos levar para o que é perfeito, para aquilo que é completo. Então nós temos esses dois grupos de palavras. Temos, por um lado, então, a ideia de uma
imaturidade espiritual marcada pela palavra criança, e, de outro lado, a ideia de uma maturidade espiritual, de uma perfeição, não no sentido de estar sem nenhum tipo de pecado, mas no sentido de ser adulto na fé, de compreender bem as coisas, de se deixar levar para aquilo que é perfeito. Primeiramente, olhemos então para o texto e vejamos as marcas que temos aqui em relação à imaturidade espiritual. Nós temos no começo do texto, no versículo 11, o autor dizendo: nós tínhamos muita coisa para dizer. E aqui, nesse ponto da carta aos Hebreus, ele estava falando sobre Melquisedeque, que era uma figura de Jesus, um tipo de Jesus. Até capítulo 5, versículo 10, ele tem falado sobre isso. Aí ele vai parar no versículo 11, que nós lemos, vai adentrar no capítulo 6 com uma grande repreensão. E então, capítulo 7, ele retorna para novamente tratar da questão de Melquisedeque. Mas ele fala: eu tinha bastante coisa para dizer para vocês, mas vocês não têm condições de ouvir. A expressão usada aqui é tardios. Essa é uma palavra que aparece apenas 2 vezes em todo o Novo Testamento. Nós temos aqui em 5:11 e também temos no capítulo 6. Essa palavra pode ser traduzida como tardio, como lento, como negligente. Há uma versão da Bíblia que traz a expressão negligente. Então, o autor está aqui caracterizando o crente criança, o crente maturo, como sendo alguém tardio, lento para ouvir, ou negligente para ouvir. Essa é a primeira marca que nós temos aqui, então, dessa imaturidade espiritual. Interessante essa expressão que ele coloca aqui, traduzida como tardio ou negligente, porque ela está no início da discussão do texto, capítulo 5, verso 11, e está no final da discussão do assunto, que está no capítulo 6. Então, essa palavra determina todo o texto. É a negligência, a lentidão em ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, hoje estamos em um tempo em que há muitas vozes, muitas coisas sendo ditas, há muitas palavras em nome de Deus sendo colocadas em muitos lugares. E o povo de Deus, infelizmente, muitas vezes tem sido tardio para dar ouvidos à voz do Senhor pela sua palavra. Temos ouvido as vozes de muitas coisas por aí, religiões diferentes, filosofias diferentes. Passamos pelos grupos de WhatsApp, passamos pelas redes sociais com mensagens diversas, com mensagens que falam talvez de uma autoajuda, de um reconhecimento pessoal. Mas nós temos que estar dando ouvidos, nós temos que ouvir, temos que prestar atenção à voz de Deus. E a voz de Deus está na sua palavra. Jesus Cristo falou que as suas ovelhas ouviriam a sua voz. E aqui está a repreensão dada pelo autor de Hebreus, que aquele grupo de crentes ali, ou pelo menos parte daquele grupo de crentes, estava se tornando tardio, negligente em ouvir. E novamente precisavam ser ensinados. Nós temos no versículo 12, então, a segunda marca dessa parte da imaturidade espiritual. Eles falam: vocês têm tempo de vida para serem mestres, tempo de vida cristã para já serem mestres na fé. Então, note como maturidade espiritual não está necessariamente ligado a tempo de vida e nem tempo de vida cristã. Deveria ser. Os crentes com mais tempo de vida deveriam ser mais cautelosos, mais mestres, deveriam ouvir melhor a palavra do Senhor, deveriam distinguir melhor aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. E deixe-me dizer algo um pouco mais duro. É triste, né, quando vemos pessoas que têm anos e anos numa igreja de vida cristã, que mal sabem a doutrina do Senhor. Não deveria ser assim. O caminho da maturidade, como veremos daqui a pouco, sem dúvida, é o conhecimento da palavra do Senhor. Mas continuemos aqui nesse ponto, então. Nós temos, então, essa questão que o autor fala, que aqueles ouvintes, aqueles leitores se tornaram tardios e necessitavam de novamente terem os princípios da fé sendo colocados.
Outra marca do texto que nós temos aqui é leite, o leite espiritual. Na verdade, o leite é bom para o crescimento da criança, ele é de fundamental importância. Precisamos do leite espiritual para o crescimento. Mas chega uma idade na vida em que deixamos as coisas de criança e caminhamos para aquilo que é mais maduro. Não estaremos nós, em um tempo, em nosso evangelicalismo, de muita imaturidade? Não estaremos nós, em um tempo em que pessoas têm dado ouvidos a tantas coisas por aí, e não realmente aquilo que é alimento sólido da palavra do Senhor? Estamos sendo levados por programas, por divertimentos, por diversões, estamos sendo levados pelo marketing evangélico, mas o que sustenta a vida de um crente é a palavra de Deus. E, finalmente, temos o versículo 13, a última expressão: aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Não conhece, não tem intimidade com a palavra do Senhor. Nós temos crentes que conhecem muito sobre muitas coisas do mundo, mas não conhecem a palavra de Deus. Nós temos que ser experientes, temos que experimentar, temos que conhecer, temos que crescer na palavra da justiça. Então, aqui está o crente imaturo. O autor usa a expressão dura, é o crente criança, que é tardio para ouvir, que se tornou necessário que se ensine de novo, que é inexperiente, que se alimenta de leite. Por outro lado, nós temos, então, o caminho da maturidade cristã. Nós temos o crente maduro. Especialmente, nós temos no versículo 14 essas marcas colocadas. Mas o alimento sólido é para os adultos. Aqui estão os crentes mais maduros, o alimento sólido, aqueles que podem reconhecer com mais profundidade a palavra do Senhor. E nesse ponto eu preciso fazer aqui um alerta. Maturidade espiritual não é apenas conhecimento da palavra, mas é a vida espiritual. Nós veremos o restante do texto aqui, aqueles que sabem discernir não somente o mal, o bem, mas também aquilo que é errado. Nós temos que conhecer, saber aquilo que é certo. Então, não é apenas um conhecimento teórico de algumas doutrinas, não é apenas um conhecimento racional da palavra do Senhor. Isso muitas pessoas têm. Eu talvez ouvi de um jogador de futebol que nem crente não era, que já tinha lido a Bíblia 2 vezes, até mais do que muitos crentes, mas ele não tem compromisso algum com a palavra de Deus. Às vezes vemos alguns intelectuais, ou pessoas famosas, ou artistas, que declaram já terem lido a Bíblia inteira, mas isso não fez diferença para o seu viver, para o seu coração. Então precisamos conhecer, precisamos aprofundar na palavra de Deus. E não é necessário um curso de teologia para isso. É necessário amar a palavra de Deus, amar o Senhor da palavra e crescer no conhecimento dele por aquilo que está aqui colocado. Outra marca que nós temos aqui no texto é que os crentes maduros têm as suas faculdades exercitadas. Essa expressão tem a ver com o sentimento interno, qualquer interior espiritual nosso, que vai sendo desenvolvido na presença de Deus. Não algo místico, mas simplesmente a ideia de um crescimento que vem interno, interior a nós. E temos, então, a nossa vida espiritual sendo exercitada perante o Senhor. E, finalmente, a outra marca que temos aqui, agora capítulo 6, o autor fala: deixemos levar para o que é perfeito. Nós temos que ser levados para a perfeição. A perfeição é, primeiramente, a pessoa de Cristo Jesus. Ele é a nossa maturidade. Em Efésios, Paulo fala que não podemos ser crianças, levados por qualquer tipo de doutrina, levados pelos ventos da doutrina, como um navio é levado pelos ventos, mas temos que ir até a maturidade, até a estatura de varão perfeito. E essa estatura de varão perfeito é o Senhor Jesus Cristo. Também em Filipenses capítulo 3, Paulo ali coloca um grande texto. Gostaria de ler aqui Filipenses 3, já voltarei para Hebreus capítulo 5. Em Filipenses 3, Paulo assim afirma, a partir do versículo 10, ele fala: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo possa alcançar
a ressurreição dentre os mortos. Aqui Paulo fala a respeito de Jesus. Ele fala, eu quero conhecer a Cristo. O verbo no texto grego é epignosko. Epignose é um conhecimento mais profundo, mais amplo a respeito de alguma coisa. Esse é o verbo colocado por Paulo aqui. Ele queria conhecer a Cristo mais profundamente. Ele queria conhecer o Senhor Jesus mais amplamente. Queria conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos. E, finalmente, no final do verso 10, para se conformar com ele na sua morte. Mas Paulo continua a partir do versículo 12. Ele diz assim, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Aqui Paulo fala em perfeição no sentido daquilo que teremos no céu com Cristo. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, aqui Paulo usa a perfeição no sentido de maturidade, de crentes maduros na fé, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que lindo texto que Paulo coloca o seu desejo de ser semelhante a Cristo. Meus irmãos, a grande glória que podemos ter nesse mundo é sermos confundidos com Jesus. Que as pessoas olhem para nós e vejam não mais nós mesmos, mas vejam Jesus Cristo em nós. O crente maduro é aquele crente que se parece com Jesus, na sua maneira de agir, na sua maneira de reagir, no conhecimento próprio de Deus. É lógico que Jesus era Deus, e o seu conhecimento, Deus Pai, é único e inigualável. Mas nós precisamos caminhar rumo à perfeição, rumo à maturidade. Precisamos aprofundar do conhecimento de Deus. E tantos crentes têm passado por este mundo com uma vida semelhante a de pessoas que não conhecem Deus. Talvez crentes que falam a respeito de Deus, que trabalham para Deus, mas que não o conhecem em profundidade. Paulo diz, eu quero conhecer a Cristo. E para conhecer a Cristo, o que ele faz? Ele deixa as coisas do mundo para trás e caminha em direção à perfeição que há em Cristo Jesus. Esse deve ser o desejo do nosso coração, de buscar e conhecer mais de Cristo em nossa vida. É isso que o autor de Hebreus fala no seu texto, deixando ser levado para a perfeição, para a completude que há em Cristo Jesus. E a ideia de perfeição, no texto grego é interessante, a palavra telos, que dá a ideia de algo completo, algo que chega até o seu nível máximo. E assim nós temos que chegar até Cristo, que é a nossa vida, Ele é a razão do nosso viver. Não temos outra razão de viver neste mundo que não seja realmente o nosso Senhor Jesus Cristo. O que temos que pensar é que se nossas ações, nossas reações transparecem Cristo Jesus, se aquilo que fazemos e como fazemos as coisas transparecem Cristo Jesus. Não temos outra razão de viver, senão de viver e de demonstrar quem é Cristo em nossa vida. Voltando para Hebreus, capítulo 5, meus queridos, eu vou partir aqui para a parte final. Então o autor repreende os seus leitores, dizendo, vocês têm tempo de vida para serem mestres, mas tornar novamente inexperientes, precisam ser, então, ensinados. E aqui no capítulo 6, ele coloca algumas questões, alguns pontos que ele julga ali ser questões básicas da fé, que precisariam já ser, então, transpostas, ultrapassadas, para que os crentes possam caminhar até a perfeição. E com isso quero dizer, meus irmãos, que o caminho para conhecer mais de Cristo, o caminho para ter nossas vidas transformadas conforme o caráter do Senhor Jesus Cristo, o caminho para a perfeição passa necessariamente pelo conhecimento
da palavra do Senhor. Em João capítulo 12, é um texto que gosto bastante, tem bastante em nossa igreja, que fala que Jesus veio a este mundo para trazer as palavras de Deus. O próprio Jesus Cristo é a palavra de Deus, ele é o Logos encarnado, ele veio mostrar quem Deus é. Deus habita na luz inacessível, Paulo fala em Timóteo, ninguém jamais viu a Deus, diz João no seu evangelho, mas o Filho de Deus mostrou quem é Deus. Hebreus no começo também diz claramente isso, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Caminhar para a perfeição é ter a sua vida transformada para ser semelhante à vida de Cristo, que reflete a própria vida de Deus. Isso é feito pelo caminho da palavra do Senhor. Como disse, não apenas um conhecimento teórico, um conhecimento humano, racional de doutrinas, mas é conhecer aquilo que está escrito, amar a palavra do Senhor, mudar e transformar a sua vida de acordo com aquilo que a Bíblia tem colocado. Aqui diz o texto, capítulo 5, no verso 14, o final, que tem as suas faculdades exercitadas, nosso íntimo espiritual exercitado, para discernir não somente o bem, mas também o mal. O crente maduro sabe aquilo que é certo e sabe aquilo que é errado. E no poder do Senhor, ele pode viver uma vida que agrade, então, o seu Deus que o chamou. Meus irmãos, e quero terminar, então, colocando isso para nós. Como nós temos vivido a nossa vida cristã? O que nós temos feito em nossa vida? Nosso viver reflete a pessoa de Cristo? Aquilo que somos, a maneira que agimos, como cultuamos, reflete Cristo Jesus? Porque essa é a questão mais importante. E termino com uma pequena história que eu vi já há muito tempo. Certamente não vou reproduzi-la da melhor maneira, mas me perdoem por isso. Talvez a história já conhecida também. Mas conta essa história de um homem que era um crente, ele era da Índia, e ele foi, então, à Inglaterra visitar um outro crente. Isso no início do século XX, final do século XIX. Então ele chega lá numa grande casa, bate lá a campainha, e o mordomo vai atendê-lo. E o mordomo pergunta o nome daquele homem, né, e ele volta para dentro de casa, e vai falar então com o dono da casa. Olha, há um homem lá fora querendo falar com você. E ele perguntou, qual o nome dele? Então o mordomo assim respondeu, olha, eu não entendi bem o nome, mas eu sei que ele se parece com Jesus Cristo. É isso, meus irmãos. A nossa vida tem que ser semelhante à vida de Cristo. E o caminho para que a nossa vida seja semelhante à vida de Cristo é o caminho da maturidade espiritual. É o caminho da palavra do Senhor. Não importa qual dom você tem. Não importa qual a sua função no corpo de Cristo. Não importa qual o seu cargo, não importa a sua ocupação. O que importa é que a nossa vida seja semelhante à do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Quando chegarmos ao céu, como João coloca em sua carta, capítulo 3, nosso corpo será transformado para ser igual ao seu corpo de glória. E nós veremos como ele é. Então, finalmente, chegaremos à perfeição que é em Cristo Jesus. Mas aqui neste mundo, podemos ser crentes maduros para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe.